Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, desde agora e para todo sempre. Queremos saudar todos os nossos ouvintes indistintamente com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos vocês, já estamos aqui nos estúdios da 96.3. Hoje o nosso estúdio está muito bonito e maravilhoso, até porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? E estamos aqui com duas irmãs da nossa Igreja Batista aqui da Rua da Alegria. Pastor Claudomir, não é Júnior Silva não, né? Graça e paz, meus irmãos, nós queremos saudar a todos os nossos ouvintes, dizer da nossa alegria de podermos estar mais uma vez aqui, né, podendo participar desse programa Palavra da Verdade, hoje com o tema, né, sobre as mulheres, né, seria mulheres virtuosas, né, um tema bem pertinente para o momento, o Dia Internacional da Mulher. Quero me parabenizar a todas as mulheres que estão ao alcance da nossa voz, as que estão aqui também no estúdio, que Deus continue abençoando todos, que tenhamos um programa abençoador. Olá, queridos ouvintes, boa noite, graça e a paz. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial. Eu falei aqui, mulher vitoriosa, pode ser vitoriosa. Em um mundo cheio de desafios, muitas mulheres lutam diariamente na família, no trabalho, na vida espiritual, mas a Bíblia nos mostra que a mulher verdadeira é aquela que é vitoriosa. Fica conosco, porque nós vamos ficar com vocês até às 19 horas, para junto glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Passa para a irmã Maria. Boa noite a todos que estão ao alcance, né, deste microfone. É um prazer, né, estar aqui pela primeira vez para, junto com os irmãos, falar um pouquinho sobre algumas mulheres, né, que o Senhor colocou nas nossas vidas, a qual iremos aprender um pouquinho. Boa noite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Irmã Jéssica. Olá, graça e paz a todos os ouvintes. Me chamo Jéssica, como o irmão Galvão aqui já inicialmente apresentou, e é uma alegria poder contribuir com o programa Palavra da Verdade. Eu fico muito feliz pelo convite e aproveito também a ocasião para parabenizar todas as mulheres que nos escutam, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa missão de ser sal e luz para esse mundo. Amém. Atende a minha oração, necessitado e sofrendo estou, guarda minha alma da tentação. Vamos orar nesse momento, inicialmente, agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua santa presença, com gratidão e reverência, agradecendo por este dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para glorificar o Teu nome e por essa pequena contribuição, Senhor, de expansão do Evangelho. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja entre nós, dirigindo cada palavra, cada pensamento e tudo aquilo que seja realizado aqui, Deus, nesse momento, seja para a honra e glória do Teu nome. Prepare os nossos corações para receber a Tua palavra, conforme a necessidade. Afasta de nós a distração, inquietação e entregamos esse momento em Tuas mãos. Pedimos assim a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra esconde,
Vamos passar a palavra para a irmã Maria para fazer a leitura devocional. Apenas um versículo que se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 31 e 10. Irmã Maria. Mais uma vez estamos aqui, vamos à leitura da palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de rubi. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Amém? Tua palavra esconde. Aplauda a mulher virtuosa perto de você. Amada do coração do Pai, cuidada pelo seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos seus olhos, sou sua flor. Seu amor por mim, Jesus provou, meu grande amigo, meu ajudador. Declare isso, mulher. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, vamos Eu sou mulher em quem se pode confiar. Em minha casa nada faltará e tudo que faço prosperará. Eu sou mulher batalhadora e de oração, guardando minha família na unção. Os meus amados cuidados estão. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nessa geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nessa geração vamos brilhar, vamos Mulher virtuosa. Aí o provérbio de Salomão diz: mulher virtuosa, quem achará? Já faz 4 anos que eu estou à procura de uma mulher virtuosa. É com muito prazer que a gente hoje recebe nos estúdios da Cultural FM 2 das nossas irmãs aqui da Igreja Batista de Limoeiro, Igreja Centenária, né? Estamos completando agora 101 anos. Na próxima semana ela ia aqui no Som da Terra, foi convidada, viu? Vamos preparar. E vamos abrir aqui o nosso bate-papo. De início eu disse às irmãs que nós íamos falar da mulher samaritana, que eu acho que é uma das comunicações mais belas de Jesus com aquela mulher, pessoas praticamente intrigadas, né? De tribos diferentes, e Jesus abre um diálogo com aquela mulher. Mas vamos passar para a irmã Maria. Vamos abrir o nosso debate.
Eu podia perguntar assim, por que esse Dia Internacional da Mulher? Como surgiu? A gente sabe de início, irmã, que foi isso tudo aconteceu por causa de um incêndio, né? Lá em Nova York. E morreu cerca de 147 mulheres porque estavam trancadas dentro da fábrica, né? É um movimento, né, que, como o senhor mesmo falou, que surgiu, né, em Nova York e que foi um marco, né, triste e ao mesmo tempo de visão da importância da mulher, né? Será que muitas vezes precisa aparecer alguma coisa que a gente possa ver a mulher como um ser importante, né? Se a gente vai remeter agora um pouquinho do que o que aconteceu em Nova York com essas mulheres, a gente vê a importância do amor, né, que Jesus tem por nós. Aí a gente remete lá a mulher samaritana, num poço de Jacó, onde ela era de Samaria e ele judeu, que não podia se encontrar, não podia se falar. Uma mulher desprezível por causa Mas o Senhor, ele não olha isso, né? O Senhor, ele quando escolhe, ele nos chama como estamos e como somos. Porque a transformação, ela vem depois. Né? Então, assim, o importante para a gente, enquanto mulher, serva do Senhor, é saber que o Senhor, ele tem um olhar diferente conosco. Né? Às vezes o mundo apresenta muitas coisas, ou que valoriza demais, ou que não valoriza, mas a gente tem um Deus que quando nos escolhe, ele nos olha, independente de como estamos e como somos. Ele nos chama e nos transforma. Daí é esse Deus que a gente está aqui proclamando e falando, né? Quantas mulheres samaritanas, né, o Senhor tem chamado, né? E essas mulheres virtuosas, né? Então é nesse momento aqui que a gente está discutindo um pouquinho sobre a importância de cada mulher para Deus. Porque na verdade, irmã, o que interessa na vida espiritual é o amor. Porque a mulher samaritana era uma mulher prostituta. Jesus pergunta a ela pelos maridos dela, assim, 5, 6 maridos. E o que estava agora não é teu marido? Quer dizer, Jesus passou a dizer, a filmar assim, toda a vida dela, né? E ela foi um instrumento na mão de Deus. Foi a cidade dela e proclamou, dizendo que aí o Messias está ali. Mas tinha uma coisa que ela tinha, que era a sede da palavra de Deus. E o Senhor sabia, por isso que ele foi a esse encontro, independente como ela era, mas ele sabia que tinha uma mulher ali que ele ia transformar. Mas a gente vê como era Jesus, a estratégia dele, porque os seus discípulos dele foram para a cidade em busca de alimentos, né? E ele teve aquele encontro sozinho na beira de um poço, né? Uma mulher samaritana, além de samaritana, prostituta, cheia de, né? E Jesus puxa esse diálogo com ela, e também é um diálogo muito belo e muito bonito. A irmã Jéssica. É interessante, eu ouvindo aqui a irmã Maria falar, ela tocou num ponto muito interessante, né? Sobre Jesus ter ido lá, que não foi um encontro de ocasião. E de forma, e de certo que não foi, né? Havia uma certa rivalidade, né, entre os judeus e os samaritanos. Isso é desde lá do Antigo Testamento. E Jesus, os judeus, eles evitavam passar ali por Samaria, mas Jesus precisava passar por Samaria, né? Isso mostra que esse encontro ali, ele foi providencial, né? Então esse texto em Jesus, ele atravessa aqui barreiras culturais, barreiras religiosas e até morais, né, para alcançar uma pessoa. E vale ressaltar o valor, então, de cada vida, de cada pessoa. E isso suscita também no nosso trabalho evangelístico, que muitas vezes a gente usa de uma autocrítica. Não é nem autocrítica, a gente usa do julgamento para com o outro também.
uma região mais marginalizada, mais periférica, mas por que ir pregar ali? Eu acho que aquelas pessoas não estão com solo fértil para ouvir o evangelho. Tem que usar de estratégia. Eu já, aqui nesse estúdio aqui, uma vez eu entrevistei o pastor lá do Bairro João Ernesto, pastor Salatiel Vieira. E ele dizia a mim que no início da carreira dele de pastor ali no Bairro João Ernesto, ele disse que saía sem microfone, sem nada, na goela, falando, gritando, e pessoas se decidiam ao evangelho. Hoje, com toda a estratégia que nós temos, né? Internet, microfone, rádio, e a dificuldade que nós temos de pregar. Eu também entrevistei a esposa do pastor Ney Ladeia, quando esteve aí lá em Nazaré, e eu perguntei a ela qual o melhor, pregar o evangelho aqui no Nordeste do Brasil ou lá em Nova Jéssica, onde eles estão. Muito melhor aqui no Nordeste. E ela me disse por quê? Porque aqui o pessoal acredita e crê. O sectismo, né, não tem mais... tem pessoas que acreditam aqui. Tem um acredita em São Sebastião, outro acredita em Frei Damião, né? Há quem crê. Então, para as pessoas que crê, é muito mais fácil você falar de Jesus e ele aceitar do que aqueles pessoal que tem um padrão mais elevado de, sei lá, econômico, e para você pregar o evangelho fica muito difícil. Pastor Claudomir. E só para reiterar, irmão, que antes mesmo da gente entrar propriamente na mulher samaritana, não é? Na posição, na perspectiva dela, é importante também a gente lembrar que o protagonista desse encontro é Jesus Cristo. É ele que vai ao encontro do pecador. Eu queria só completar um pouquinho da fala, que, como o irmão Galvão falou, que a gente tem muitas mulheres na Bíblia que a gente poderia até citar aqui, e a gente iniciou com a mulher samaritana, e eu queria só deixar um ponto importante, que a Bíblia ela apresenta diversas mulheres, né, que tinham papéis importantes na história, tanto de fé, como de percebemos o agir de Deus em cima dessas mulheres, né, e das diferentes pessoas, como a gente citou a mulher samaritana, mas ali tinha um cumprir dos propósitos de Deus. Então, foi um dos exemplos que a Bíblia ela apresenta do cumprimento do propósito de Deus na vida de quem o Senhor chama. Eu gostaria de propor, irmãos, que nós saíssemos da esfera temporal da participação de Cristo na história da humanidade e entendamos que Ele é o Deus encarnado. Então, na realidade, para Deus não há coincidências, há providência sempre. Aquele encontro ali com a mulher samaritana, evidentemente, foi providencial. O texto diz lá, categoricamente, era mistério, ou seja, era imprescindível que ele estivesse ali naquele momento, porque ele sabia da vinda daquela mulher ali, e aquela mulher representava tantos quantos pecadores estão no mesmo estado que ela, e que está ao alcance de nossa voz neste momento, que olha para si mesmo com a dificuldade de se perdoar, de se aceitar, porque a comunidade na qual você está inserido não lhe aceita, lhe rejeita, não é? Talvez haja razão até na rejeição daquela mulher por conta de toda a sua história, não é? Mas Jesus, ele disse que veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, para Jesus não existe causa perdida. Na nossa vida não é uma causa perdida. Eu poderia ser e me encontrar com uma causa perdida, mas Jesus me encontrou, né? E eu que me achava indigno, pude perceber a importância da minha vida mediante a entrega da vida de Jesus na cruz do Calvário, entregando seu sangue para me resgatar. E o diálogo com aquela mulher levou a mulher justamente a ela própria confessar as suas dificuldades. Jesus não a acusou em momento algum. Um exemplo para nós como cristãos, para não estarmos julgando quem quer que seja. Nós não fomos enviados por Cristo para julgar, mas para trazer as boas novas de paz e salvação. E ele poderia, já que esse encontro estava marcado e era mistério que ele passasse por ali, ele podia pegar uma outra mulher, né? Não podia, né? Aí pegou justamente uma samaritana. E esse pessoal samaritano, a gente não pode nem esticar esse assunto agora, né? Porque foi uma das tribos de Judá que pecou, que se afastou do povo de Deus. Mas está muito bom o debate e vamos para um comercial aí.
PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973 34 46 81. Só Som, tudo de música pra você. Atenção Limoeiro, a Casa dos Colchões, loja 100% Ortobon, está com uma super promoção. Colchões com conforto de verdade, descontos especiais e parcelamento em até 12 vezes. Troque seu colchão antigo e volte a dormir bem. Passe agora na Casa dos Colchões e aproveite. Seu descanso começa aqui. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Como eu vou deixar alguém me magoar, me trair, me machucar? Se o meu Deus me manda cuidar e valorizar a mulher que eu sou, a mulher que Ele criou. Como eu vou deixar alguém me magoar, me trair, me machucar? Se o meu Deus me manda cuidar e valorizar a mulher que eu sou, a mulher que Ele criou. Não tenho o controle, mas o meu Deus tem. Não sei prever futuro, mas eu sei que vem. Se eu me envolver com alguém que não sabe quem tem do lado, Eu prefiro escolher a dedo e viver bem acompanhada. como eu vou deixar alguém me magoar, me trair, me machucar? Se o meu Deus me manda cuidar e valorizar a mulher que eu sou, a mulher que Ele criou, a mulher que Ele criou. Não tenho o controle, mas o meu Deus tem. Não sei prever futuro, mas eu sei o que vem. Se eu me envolver com alguém que não sabe quem tem do lado, eu prefiro escolher a dedo E viver bem acompanhada. Como eu vou deixar alguém me magoar, me trair, me machucar? Se o meu Deus me manda cuidar e valorizar A mulher que eu sou, a mulher que Ele criou, 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 a mulher que Ele criou. Ó, vamos parar com a palhaçada, hein? Vamos evoluir, hein, homens? É, o recado foi dado, vocês ouviram a Bia, né? É isso aí, Bia, vamos evoluir. Vamos cuidar bem da família, de casa, da mulher. Deus tá cuidando de você também. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade, parabenizando todas as nossas ouvintes, inclusive um ouvinte que agora já mandou que a gente estava de parabéns, de Carpina, a irmã Edileuza. Eliakim, cadê a tua pergunta agora para... A pergunta que foi feita aqui para um ouvinte é que
Qual o segredo da vitória de uma mulher de Deus? Vamos reportar as mulheres essa pergunta, né? Mulheres de Deus aqui presentes. Aí o raciocínio das nossas irmãs, para a irmã Jéssica. Pode repetir a pergunta? Qual o segredo da vitória de uma mulher de Deus? Interessante essa pergunta, né? Antes de mais nada, a mulher de Deus, ela reconhece que a sua vitória não está nas suas próprias forças, na sua própria convicção, mas ela é uma mulher que edifica sua casa sobre a rocha, e sendo essa rocha o próprio Jesus Cristo. Então, a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela tem a instrução do Espírito Santo na sua vida, não é? O Senhor Jesus, quando ele tem um encontro aqui com a mulher samaritana, ele a chama do jeito que ela se encontra, mas ele não permite que ela permaneça no estado que ela se encontra. Jesus Cristo, ele derrama graça sobre as nossas vidas e a transformação. Então, toda a vida tocada pelo Senhor Jesus, a ação do Espírito Santo regenera, transforma e dá graça. Essa aqui é a mulher virtuosa. Vamos entender que ninguém pode encontrar com Jesus e continuar da mesma forma, né? Jamais. Jesus, ele divide história. Sim. Antes de Cristo e depois de Cristo. Perfeito. Irmã Maria, nós temos a pergunta aqui do ouvinte que diz o seguinte: a mulher cristã também passa por lutas? Sim, passamos sim. Porque o próprio Jesus, né, quando veio, ele teve aflições, imagine nós, né? E a gente passa por luta, mas o que nos deixa fortalecido é saber que quem está no controle é Deus. Luta passamos sim, muitas, né? A gente, quando prega da palavra do Senhor, a gente não pega a questão de vitórias. Vitórias são consequências, né? Mas as lutas vêm, sim. Nós somos servos do Senhor, passamos por lutas, sim. E a vencemos porque o Senhor está no controle. Se tiver de vencer, vai vencer. Diz um hino que diz assim: Jesus é no amor, no dor, então é Jesus. Então, assim, com certeza, né? As lutas vêm, mas a gente tem a certeza que Deus está no controle. E que a gente tem que passar com Ele. Ter a certeza. Eu queria só reportar a fala anterior da pergunta que eu achei interessante. Eu queria só reforçar sobre a questão da mulher virtuosa. São muitas virtudes, né, para uma mulher ser sábia, né? A resiliência, a sabedoria, a fé, a prudência, a força, a coragem, a generosidade, a confiabilidade, a administração, porque a mulher sábia administra a sua casa, a produtividade, a gente precisa ter ação também, e principalmente temor a Deus, serviço e obediência a Deus, e acima de tudo demonstrar confiança em Deus. Mesmo na adversidade, a gente precisa confiar no Deus que está no controle de tudo. O pastor fez, a irmã Maria, sobre vitória. Jesus não prometeu vitória a ninguém, disse que no mundo tereis aflições, mas a gente vai vencer, né? A vitória um dia interessante, vai chegar, irmão, que com relação à pergunta aqui que foi feita à irmã Maria, olha o que fala lá em Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Eu entendo, irmãos, que de fato o cristão, na linguagem de Paulo, e é muito compreensível que nós somos mais do que vencedores. Porque quando nós analisamos essa expressão de Paulo, nós nos reportamos justamente ao aspecto espiritual da vida do ser humano. Quando nós recebemos de Cristo a vitória na cruz do Calvário, ela não dependeu do nosso empenho. Foi Ele que conquistou, mas Ele nos outorgou. E é a maior vitória. Você de posse da sua salvação, as demais coisas fluem na vida do ser humano. Essa é a proposta do Evangelho. Há uma fluidez. A sua vida, você vê, o indivíduo, ele até no aspecto estético, ele está ali meio largado e tal, mas quando ele entrega a vida a Jesus, começa a ser restaurado, ele se preocupa com a parte da apresentação, da higiene. De dentro para fora. É de dentro para fora. Aquele que está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo.
Agora também né, nessa conversa da mulher samaritana, houve uma resistência dela. Né? Ela resistiu. Porque na realidade, muitas vezes a gente fala de preconceito, mas às vezes o preconceito nasce muito mais de quem é aquela pessoa que diz que sofre com preconceito. Ela também é preconceituosa. Né? Por exemplo, eu fui seminarista no Seminário do Norte, eu fui interno no Seminário do Norte. E havia alguns colegas que tinham uma resistência muito grande em relação à igreja da Capuna, por ser uma igreja de prevalência de pessoas de posses. Tem ali industriais, né, pessoas da prateleira de cima da sociedade pernambucana, que fazem parte daquela igreja. E o colega tinha uma resistência, mas ele depois esteve compartilhando comigo que numa visita àquela igreja ele se sentiu tão acolhido que ele percebeu que aquele pessoal, o que eles possuíam não significava nada. E nós podemos entender, irmãos, que a avareza não está relacionada ao que você possui, à quantidade que você possui, mas está relacionada à atitude que você tem diante daquilo que você possui. Tem camada rico que não é avarento e tem camada que pobre que não tem nada e morre pelo que tem, apegada ao pouco que tem. Isso é avareza, porque você está tirando o seu coração de aplicá-lo ao reino de Deus, a Deus, para aplicar nas coisas terrenas, não é? Que são coisas passageiras, são efêmeras, não é verdade? Então, essa questão relativa à mulher samaritana, a sua resistência, de certa forma foi natural, porque estava diante dela um judeu. Era um povo que a discriminava. Ela já vinha, você vê, ela estava ali a hora sexta, meio-dia, sol a pino, ela sozinha, quer dizer, uma mulher sozinha, meio-dia, indo buscar água numa fonte. Ela estava se isolando, ela não tinha amizade e nem queria. E Jesus homem com sede, Jesus homem, né? Deus homem com sede. Ele quebra justamente esse gelo quando ele diz, dá-me de beber. Aí ela disse, como é que tu sendo judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí essa mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu me pediria e eu te daria da água da vida. Ali ele começa a justamente estabelecer esse diálogo, e nesse diálogo com Jesus ela se percebe, ela se entende, ela se compreende e ela expressa aquilo que havia, que estava dentro dela, trazendo angústia, trazendo sofrimento. E ela entende que Jesus é o Messias e ela agora vai para Sicar, e ali ela já, diante daqueles que a desprezavam, ela se apresenta como uma porta-voz da mensagem que alcançou ela também. Não é? Essa é a proposta. Na verdade, eu estou tendo, irmãos, se vocês me permitem a experiência pessoal, eu estou tendo uma oportunidade agora. Eu estou aguardando um prédio que está sendo aprontado ali, está sendo reformado no Alto São Sebastião, onde eu nasci, onde eu sou conhecido por Tabi, um apelido de infância, não é? Muitas daquelas pessoas que estão ali ao alcance do nosso trabalho como igreja, como cristão, são pessoas que beberam comigo, que farraram comigo, que estiveram compartilhando da minha antiga vida sem Cristo. E agora eu quero compartilhar com eles o amor de Deus através do evangelho que me alcançou. Né? Essa é a proposta. Foi como a mulher samaritana na sua experiência. Né? Então todos nós temos essa oportunidade. Mulher de oração, sempre acorda na madrugada, não pede vigília por nada, com a Bíblia espada na mão. Mulher de oração, gosta de coque no cabelo, às vezes saia nos joelhos, mas nem sempre é assim não. Deus sempre luta por vocês, exemplo pra minha geração. É a mulher de oração, é a mulher de oração. Deus sempre luta por vocês, exemplo pra minha geração. É a mulher de oração, é a mulher de oração. Fernanda, conta aqui pra gente, você tem uma mulher de oração na sua vida? Tive e tenho, e as orações nunca voltam vazias. Glória a Deus. Aleluia. Mulher de oração, sempre com a visão apurada, entende a sua caminhada, com óleo nas mãos de unção. Mulher de oração, sempre intercedendo por todos, e sente o amor poderoso daquele que estende suas mãos. Deus sempre luta por vocês,
Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. O tema hoje é Mulher Virtuosa. Ali aqui tem uma pergunta para fazer. Nós temos aqui um pensador que diz assim: mulher, semente que dá fruto e vida. Mulher, filha, mãe. Mulher, rainha. Mulher, mãe sua e mãe minha. Mulher bem querida. Mulher mal amada. Mulher defensora. Mulher destinada. Capaz de sofrer, capaz de amar, capaz de sorrir, capaz de chorar. Mulher que causa e que é advogada por si própria. Mulher, vamos falar aqui da mulher atrevida, mulher protetora, mulher incansável, mulher batalhadora. Teresa, Lucrécia, Joana, Maria, Verônica, Judite, Maria, Agripina, Esté, Dulce e Catarina. Qualquer dessas merece esse dia. Eu quero dedicar esse programa à minha esposa, Iracema, a minha nora, Natália, que está ligada no programa, e Amanda, a minha nora, casada com Emerson. Que Deus abençoe as mulheres nesse lindo dia. Olha aqui, eu quero dedicar também a minha neta Liz de Albuquerque Galvão. Irmã Jéssica, já que estamos dentro desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus usou ela foi um instrumento, mesmo pecadora, tudo isso, ela foi um instrumento para levar a palavra de Deus lá para a sua comunidade. Perfeitamente. Depois do encontro com Cristo, né, algo extraordinário acontece. Então, existe uma mudança de prioridade ali da mulher samaritana, né? Então, ela larga o cântaro ali, ela muda aquela prioridade, ela tem urgência agora em compartilhar a experiência com Cristo. Ela diz: vim de ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. E ela então se torna testemunha. A mulher que talvez era evitada ali pela sociedade, ela agora é uma agente, ela é um instrumento do próprio Deus. Ela anuncia então ali o Messias, né? Então o Evangelho tem esse poder de transformar a nossa vergonha em testemunho. Amém. Maria? Eu estava conversando com o pastor Clodomir. A gente cita muitas mulheres da Bíblia, né? Vou citar algumas aqui só para a gente remeter a importância das mulheres da Bíblia, mas depois eu vou falar de uma. Aí a gente tem Sara, que foi esposa de Abraão, Miriam, irmã de Moisés, Débora, Ruth, Ana, Esté, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta, Priscila, Abigail, Raabe, a mulher do fluxo de sangue. Aí a gente vem para Lídia, Débora, Joquebede, todas essas mulheres. E uma me intriga. Eva. A gente fala tanto das mulheres e ela foi a primeira, né? Mãe, né? Ela é apresentada em Gênesis, né? Como a primeira mulher criada por Deus e esposa de Adão. Mas ela teve sua história, né? Ela marca o início da jornada humana e também revela a promessa de redenção de Deus que faria no futuro, né? Então, assim, eu falei, eu vou citar, porque foi a primeira mulher, né, da Bíblia, mas que o Senhor tinha um propósito para a humanidade, né? Porque ela não nasceu, irmã. Eu estava uma vez eu estava numa excursão uma vez, e o rapaz que era o chefe da excursão, né? E ele fez uma pergunta que disse que tinha 10 mulheres num lago, todas elas estavam de biquíni, e uma não tinha umbigo. Quem era essa mulher? Oxê! Eva, que ela não nasceu, né? Ela foi tirada do lado esquerdo do homem. É verdade? E agora, Elias? Boa noite, amados. Hoje, com muita alegria e também com muita honra, participo, ainda que por meio dessa gravação, do programa Palavra da Verdade, para deixar uma mensagem especial nesse Dia da Mulher. Quero começar expressando a minha gratidão pelo convite. É sempre uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um privilégio poder compartilhar uma palavra que toca o coração das pessoas.
E hoje é um dia tão especial. Vou falar diretamente para as mulheres. Sim, mulheres fortes, femininas, sensíveis, trabalhadoras, mulheres cheias de histórias, lutas e sonhos. O Dia da Mulher não é apenas uma data no calendário. A gente sabe que é um lembrete da dignidade, da força, da importância que cada mulher carrega dentro de si. Durante muito tempo na história, mulheres não tiveram uma certa voz. Foram muitas vezes diminuídas, mas quando a gente olha a forma como Jesus tratava as mulheres, percebemos algo profundamente revolucionário para aquela época. Porque Jesus nunca tratou as mulheres como inferiores. Pelo contrário, ele as enxergava, escutava, valorizava e, o mais importante, Jesus restaurava a vida das mulheres que tinham um encontro com ele. E um dos encontros mais marcantes que a gente tem registrado na Bíblia é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Aquele momento, aparentemente simples, carrega uma das mensagens mais poderosas sobre dignidade, graça e principalmente transformação. Primeiro, porque naquela cultura os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Segundo, porque homens geralmente não conversavam em público com mulheres desconhecidas. E terceiro, porque aquela mulher carregava uma história marcada por julgamentos e rejeições. Só que Jesus, ele não se aproxima dela com condenação. Ele se aproxima com diálogo. Ele começa pedindo água e depois oferece algo muito mais importante: água viva, fonte de vida eterna. E enquanto muitos viam apenas o passado daquela mulher, Jesus via o seu futuro. Enquanto a sociedade apontava os erros dela, Jesus enxergava o seu valor. E o mais bonito nessa história é que aquela mulher, que antes talvez evitasse as pessoas por vergonha ou medo de julgamento, aquela que ia no horário mais horrível para pegar água, depois daquele encontro ela se torna uma mensageira. Ela corre para a cidade e ela diz assim: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ou seja, aquela que era marginalizada se torna um instrumento de transformação para uma cidade inteira. E isso nos mostra e nos ensina algo muito profundo. Quando Jesus encontra uma mulher, ele não apenas muda sua história, ele devolve a ela sua voz. E ao longo de toda a caminhada de Jesus, vemos isso acontecer várias vezes. Foram mulheres que o seguiram, foram mulheres que o serviram, foram mulheres que permaneceram perto da cruz quando muitos fugiram. Foi a uma mulher que Jesus apareceu primeiro após a ressurreição. E isso nos mostra que no coração de Deus a mulher ela sempre teve um lugar de honra. Ela saiu da costela e não dos pés de Adão. Por isso, nesse Dia da Mulher, eu quero deixar uma palavra especial para cada mulher que está ouvindo agora. Se você é mãe, filha, irmã, esposa, avó, saiba que a sua história tem valor, minha irmã. Mesmo que em algum momento alguém tenha tentado diminuir sua voz, ou apagar seus sons, ou reduzir a sua importância de algum modo, Deus ele conhece cada detalhezinho da sua caminhada. E assim como a mulher samaritana encontrou Jesus e a partir disso teve um novo começo, muitas mulheres hoje precisam lembrar que não são definidas pelos seus erros, não são definidas pelas suas dores ou pelo que disseram delas. Elas são definidas pelo amor de Deus por elas. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem enquanto trabalha, enquanto dirige, ou se não, enquanto cuida da casa. Talvez enfrente alguma luta silenciosa ou atravesse um momento difícil. Mas eu quero dizer para você lembrar de algo muito importante. Deus vê você. Deus vê o seu esforço. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê as suas orações silenciosas. E assim como Jesus parou ao lado daquele poço para conversar com uma mulher que muitos ignoravam, ele também vai se aproximar de você. Um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que precisa de esperança, um coração que tem tantos pedidos, que guarda só para o Senhor. O Senhor vê. Tem um versículo que está em Isaías. Eu li esse versículo hoje. Vou ler agora para vocês. Peguei aqui o meu devocional e o versículo está em Isaías 38, versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Então, minha irmã, descansa. Descansa.
Que nesse Dia da Mulher possamos celebrar não apenas a feminilidade e a força das mulheres, mas também o propósito que Deus colocou dentro de cada uma delas. Você tem um propósito? Mulheres que edificam famílias, mulheres que transformam ambientes, mulheres que carregam fé, mulheres que espalham amor. Que cada mulher que esteja me ouvindo agora possa lembrar que a sua vida tem propósito, minha irmã. Sua voz tem valor, sua história ainda está sendo escrita por Deus. Tem muita coisa para acontecer, minha querida. Muita coisa. Que vocês possam receber meu carinho, meu respeito e minhas orações. Que Deus possa abençoar profundamente cada mulher que acompanha o programa Palavra da Verdade e que sempre tenhamos fé, coragem e esperança em nossos corações. Feliz Dia da Mulher e um cheiro para todos vocês. Que Deus abençoe. A Bíblia fala de muitas mulheres virtuosas que marcaram o seu tempo e queira a Deus que muitas outras mulheres corajosas, consagradas e fiéis sejam levantadas por Deus em nossa geração. Logo, desejo que através desse microfone muitas orações acendam a brasa viva em suas almas para que do altar de suas vidas possam subir à presença de Deus. Orações fervorosas e que você, mulher, possa se colocar aos pés do Senhor Jesus, sendo vaso de honra nas mãos de Deus e instrumento de bênção no seu lar, dentro e fora, no seu trabalho, na sua família. Que você seja uma mulher virtuosa dessa nossa geração, amada por Deus. E eu queria aproveitar neste momento para convidar a todas as mulheres que estão ao alcance desse microfone para que junto conosco, no dia 28 de março, às 15 horas, o Chá das Mulheres, né, juntamente com a nossa preleitora que está aqui, a nossa irmã Jéssica, que vai ser na Rua da Alegria, né, na Igreja Batista de Limoeiro, na Rua da Alegria, em frente à Cultural FM. Todas vocês, mulheres, estão convidadas a conhecer um pouquinho dessas mulheres que citamos aqui na Bíblia e que você possa também fazer parte nesse momento tão especial que iremos comemorar o Dia da Mulher. Nós também temos alguns convites, não é, Lia? Nós temos um convite, primeiro para o aniversário da igreja aqui da Rua da Alegria, né? Rua da Alegria, número 1013, né? E é o seu 101º aniversário. 21 e 22. Nós também do Grupo Sol da Terra temos outro compromisso no dia 29, no aniversário de 35 anos da Igreja Batista de Vertentes. É assim, Alinha? Os outros convites nós não vamos dizer agora não, porque tem vários. Meio de junho está completo, lá para Carpina. Irmã Jéssica. Para um desfecho aqui, né? Que virtude não significa uma perfeição. A virtude bíblica, ela envolve um encontro verdadeiro com Deus, uma transformação interior e uma vida que glorifica a Deus. A mulher samaritana, ela não se torna virtuosa porque ela era perfeita, mas porque ela foi transformada por Cristo. E um ponto maravilhoso aqui nesse texto, lá no versículo 39, diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher samaritana.
Então a cidade inteira ouviu sobre Jesus através dela. Ela foi a primeira missionária em Samaria. E isso mostra o impacto do nosso testemunho pessoal na vida daqueles que nos cercam, da nossa comunidade, da nossa família. E que nós possamos, assim como exemplo transformado dessa mulher, também possamos ser agentes transformadores de vida. Não por nossos méritos, mas pelo cumprimento do ID que o Senhor Jesus ele nos comissiona, e que possamos realmente, meus irmãos, poder viver para a glória de Deus, ter uma vida devotada ao Senhor e glorificar ao Senhor em tudo aquilo que a gente faz, sem perder a oportunidade de mostrar o quanto grande e misericordioso foi Jesus nas nossas vidas. Amém. Nós também vamos ter um culto campal, não é? No dia 14, não é? 28, ali no Alto São Sebastião. Segundo ano da Igreja Batista de organização Ágape. Da nossa congregação ali no Alto, né? Nós queremos convidar todos os nossos amigos e irmãos que participem conosco nesse momento de júbilo na presença de Deus. Já queremos mandar um abraço lá para Machado, para Dona Lalu, está escutando o programa, é uma senhora de 90 anos, Deus te abençoe. Para aquele pessoal todinho ali de Machado, Dona Damiana, a sogra do Dr. João, também está na escuta do programa. Um abraço a todas as mulheres ali da cidade de Machado e da nossa região todinha, né? Nós não podemos nem tá falando, senão se acaba o programa e a gente falando aqui em nome de ouvintes e mulheres ouvindo o programa. Um cumprimento especial à minha esposa Maria Luísa, né, no seu Dia Internacional da Mulher, que o Senhor continue abençoando sua vida e que ela continue sendo essa bênção na vida de nossa família e da nossa igreja. O pessoal de fora do estado, o pastor Zé Maria, né? Zé Maria de Araucária, né? A sua esposa, a irmã Luizete, a sua esposa, a sua filha Valéria também. Sintam-se abraçadas pelo nosso programa. Lá em Curitiba também tem um casal lá, Sandro e Roberto. Um abraço para sua esposa que está também hoje de parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Jean Márcio, né, Cristina, todos que fazem a Igreja Batista Ágape, sintam-se abraçados também. Lá no estado da Paraíba, a irmã Rosângela, em João Pessoa, a esposa do pastor Gilberto, também mandar um abraço para a irmã lá em Acaú. A irmã está na escuta do programa. Parabéns, já mandei o parabéns pro pessoal para ela hoje, lá na praia de Acaú. Ela é da Assembleia de Deus de Acaú. Agradecer às irmãs também que participaram conosco, né? Tão graciosamente atenderam o nosso convite. Que Deus continue abençoando vocês. E no instante passou o programa, foi a hora, correu demais. A mulher parece que tem o sétimo sentido, né? Se ela tá na cozinha, tá fazendo mingau, tá com o menino do outro lado, tá com o celular no outro lado. E o homem não, se o homem se for pescar, ele fica somente lá com o anzol e não se lembra mais de nada. Justamente. Parabéns, irmã, e obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do programa Palavra da Verdade. Convite, irmão. Eu quero mandar um alô aqui, Galvão, para a turma de Gravatar. Lina, Terezinha, Nazinha e a minha prima Wagda, tá ligado no programa. E tem muitas pessoas aqui que tá ligado no programa, como Eurides da Geladeira, Margarida de Pitombeira, Nelson da Pizzaria, Daniel lá no Rio de Janeiro, Doutor Fernando Amorim tá ligado também, o pastor Marco lá de Feira Nova, e Patrício e Andresa de Carpina. Irmã Maria, eu queria mandar um abraço, né, para todas as irmãs da Igreja Batista de Limoeiro, né, e parabenizar pelo Dia da Mulher. E também eu vou vender meu peixe para todas as esposas de pastores. Também eu desejo um feliz Dia da Mulher. Que o Senhor esteja no centro e comando das nossas vidas. Amém? Mandar um abraço para a Lídia de Oliveira, que é a nossa vizinha aqui, é ouvinte assíduo do programa, e também dizer que logo mais, aí, às 19 horas, tem um culto na nossa igreja aqui na frente. Você é o nosso convidado. E se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, ou mulher ou homem, aceite Jesus, seja muito feliz. Procure uma igreja não muito perto de sua casa, mas uma igreja onde Cristo seja realmente o centro. Que o nosso Deus continue fortalecendo, guiando, enchendo o coração de cada mulher, cada homem também, cada um dos ouvintes com a sua graça, e que nós mulheres não nos esqueçamos de quão preciosas nós somos diante de Deus. Nós fomos criadas com um propósito e com valor, né? Que o Senhor nos abençoe, renove e sustente cada uma de nós agora e para todo sempre. Amém. Oremos.
Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por esses momentos especiais na tua presença, nos quais, ó Deus, nós podemos refletir sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia, sobre a tua graça, e também, ó Deus, nesse dia no qual nós homenageamos as mulheres, Pai, continua abençoando cada uma delas. Deus amado, entristece o nosso coração hoje ver o quadro no qual está mergulhado o nosso país, onde, amado Deus, a violência contra a mulher tem sido algo tão recorrente. Ó Deus, tem misericórdia desse povo, Pai. Sara a nossa terra, Pai. Transforma o nosso povo pela aceitação do Teu Evangelho Santo. Que haja, amado Deus, temor e tremor diante da Tua palavra, diante da Tua soberania, Pai. Que o povo brasileiro possa atentar, amado Deus, para uma tão grande salvação que Tu nos ofereces, amado Deus, para a Tua palavra que nos instrui, que nos orienta, Pai. E assim, amado Deus, nós não precisaríamos de leis severas, nem duras, mas precisaríamos de corações transformados, Pai. Ó Deus, que haja amor e que haja respeito mútuo entre os membros da família, Pai, e entre os membros da nossa sociedade, porque nós estamos mergulhados, Pai, no verdadeiro caos. Tem misericórdia do Teu povo, permanece, ó Deus, nos abençoando, nos dirigindo, e nesse dia, Pai, de forma especial, nós suplicamos as Tuas bênçãos sobre todas as mulheres de nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. De chorar do nada, esse desejo de ficar sozinha, menina. Olha dentro de você, algo anda errado, tem que resolver. Essa angústia pelo que há de vir, desesperança pelo amanhã. Você já sabe que não é só tédio, que os seus sintomas te assombram. A gente crê no Deus que cura, mas a gente deve se cuidar também. O mundo é perigoso e a alma às vezes não lida tão bem. Seja o mal do século, a depressão ou algo até pior, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Programa Palavra da Verdade. Vai dar